Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nesta moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Importante notar no Salmo de hoje, esse versículo 2, que ele tem muito a ver com o Evangelho também. Já bem antes que as montanhas fossem feitas, ou a terra e o mundo se formassem, desde sempre e para sempre, vós sois Deus. Antes de tudo ser criado, as coisas visíveis, né? O que nós vemos, Deus já existia. Então Ele é o Senhor. Depois Ele nos cria a mim, cria você, cria os animais, cria tudo. E diante dessa pergunta maliciosa dos herodianos e também dos fariseus, Jesus ele dá essa resposta para eles. Porque eles estavam procurando uma situação, um momento para pegar Jesus em alguma situação errada, porque eles já tinham tomado a firme decisão que eles queriam matar Jesus. Então eles vêm com essa bajulação, né? Eles começam bajulando. Olha, mestre, nós sabemos quem tu és. Tu és um homem verdadeiro, não dás preferência a ninguém. Tu não olhas para as aparências do homem, mas ensina com verdade o caminho de Deus. Tudo isso para pegar Jesus. Mas como Deus é Deus, né? Ele sonda os corações, ele sabendo da má intenção existente neles, então eles fazem a pergunta para Jesus, né? É lícito pagar o imposto? É interessante que muitas vezes nós pensamos que Jesus está dizendo que é para nós pagarmos o imposto, né? Ou que eles deveriam pagar o imposto. Na verdade, o que está por trás é outra coisa totalmente diferente. Veja só, Jesus diz assim: pegue uma moeda, que era um denário. Um denário correspondia a um dia, ao salário de um dia, de um trabalhador. Aí Jesus pergunta assim: quem é que está neste brasão? Quem é que está cunhado nesse brasão? Ele diz: César.
E ali tinha uma instrução também, né? Uma inscrição. Só que essa inscrição, os evangelistas eles não trazem. Mas na inscrição estava escrito assim: César Augusto Tibérios, filho do divino Augusto. Ou seja, filho de Deus. Então na moeda estava cunhada assim, que César era Deus. Então se ali está cunhado a pessoa de César, então Jesus diz para eles: olha, se essa moeda tem a inscrição de César e tem a imagem dele, então quem é o dono? É César. Então dá para César. É de César mesmo. Ele não está falando nada aqui de imposto. Então se César quer a moeda que é dele, então dá. Ainda mais que tem a inscrição dele. Aí agora Jesus disse: mas a Deus, então você deve dar o que é de Deus. Por isso que eu comecei dizendo, né? Antes de toda a criação, Deus já existia. Então vamos abrir lá o livro do Gênesis, para nós entendermos por que Jesus está dizendo que deve dar a Deus o que é de Deus. O livro do Gênesis começa Deus criando tudo, né? Então vamos lá, está a Santíssima Trindade, lá no céu, os anjos, aí Deus começa a criar esse mundo visível, aonde nós vivemos. E Deus cria o céu, Deus cria a terra, Deus cria o mar, vai criando os animais, os pequenos e os grandes. E no centro de tudo isso, Deus cria o homem. Está lá no livro do Gênesis, o capítulo 1, versículo 26. Aí Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Na moeda do mundo, na moeda do universo, aonde estão todas as criaturas, Deus coloca no centro dessa moeda o homem. Então ali está o quê? A imagem do homem. Vamos voltar. Na moeda de César, quem é que está? Está César. Na moeda do universo, o que está cunhado no meio, está o homem, está o ser humano, que foi criado à imagem de Deus. Quem é o dono deste homem que está na moeda do universo? É Deus. Então que o homem dê a Deus o que é de Deus. Quem é que é de Deus? É o homem. Então o homem deve dar a vida dele para Deus. Se na moeda é César, então dê a César. Não é a inscrição da moeda, que está na moeda é César. Então César pertence, é dono, dê para ele. Mas no universo, o centro está o homem. E quem criou o homem foi Deus. Então o homem é de Deus. Então que o homem dê a Deus o que é de Deus. O homem tem que dar a vida dele para Deus. Vocês entenderam? Ou não? Porque está todo mundo quieto. Então o homem é de Deus. Então que o homem dê sua vida para Deus. Por isso que aqueles homens se calaram. Eles não tiveram resposta. Porque Jesus estava falando que nós somos dele. Então, se nós pertencemos a Deus, a nossa vida não pode ser dada a César e muito menos ao diabo. Nós somos de Deus. Aí na história da igreja nós vamos vendo, né? Homens e mulheres que foram compreendendo isso. Eu sou de Deus. Eu pertenço a Deus. Então a minha vida, ela deve ser voltada para eles, para Ele. Então o que é que eles fizeram? Consagraram a vida deles toda para Deus. Eles viviam só para Deus. Eles viveram
fazendo da vida deles uma entrega a Deus. Eles fizeram da vida deles um agradecimento a Deus. Eu não existia, Deus passou a me criar. Então, se Ele me criou, eu não pertenço mais a ninguém a não ser Ele. Esses dias nós vimos na carta de São Pedro, que é a primeira leitura que nós estamos vendo durante esses dias, ele dizia que nós fomos comprados, não pelo ouro e muito menos pela prata. Nós somos comprados pelo sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus lá na cruz, porque nós levávamos uma vida longe dele, servindo aos deuses desse mundo, servindo a Satanás e tudo mais. Aí Jesus vem e nos resgata, traz-nos de volta. E pelo sangue precioso de nosso Senhor, nós não temos outra coisa a fazer senão dedicar a nossa vida a Deus e inteiramente a Ele. Aqui volta aquilo que eu disse, né? O que Tobit fala para o filho dele: meu filho, que você não pense em outra coisa senão em Deus. Que você não faça outra coisa senão agradá-lo. Seja dele, meu filho. Você pertence inteiramente a ele. Mas vocês acham que Satanás está contente com isso? Claro que não. Satanás, ele não quer que nós pertençamos a Deus. Então Satanás, ele vai fazendo de tudo para nos tirar das mãos de Deus. Então ele vai oferecendo as porcarias que ele mesmo oferece. E nós vendo essas porcarias que ele nos oferece, nós achamos que isso é bom. E cada dia mais nós vamos nos afastando dele por completo. É por isso que os pais, eles têm um papel muito grande na educação dos seus filhos. Os pais têm que, desde o momento em que o filho é batizado, e a Trindade passa a habitar no coração daquela criança. E na medida que a criança vai crescendo, o mundo vai se tornando tão presente na vida desse filho, que os pais têm que estar presentes na vida dos filhos, dizendo: meu filho, isso não. Isso aqui te afasta de Deus, aquele que te criou e que habita dentro do seu coração. Não faça isso, meu filho, e não faça isso, minha filha. Seja dele, você é pertença dele, ele te aguarda no céu um dia. Você precisa, meu filho, andar por aqui, olha para mim. Aí, claro, né, o pai e a mãe têm que estar levando uma vida mesmo em Deus, para que ele seja espelho para os próprios filhos, para que os filhos não venham a se afastar. Porque o que é do diabo, dá para o diabo. As porcarias que ele oferece, deixa na mão dele, deixa para ele. Nós não precisamos das porcarias que o diabo oferece. Mas nos voltemos para Deus e olhemos o que é que Deus quer nos dar. É interessante, né? Que Deus quer nos dar Ele mesmo. Ele é tudo. Só Ele basta. Nós não precisamos de mais nada, só dEle. Eu sou pertença dEle, você pertence a Ele. Você não pode permitir que a sua vida te leve, como diz na primeira leitura, né? No dia de Deus, a perder Deus. Acho interessante que tem pessoas que têm medo de se consagrar a Deus, né? Mas de onde é que vem esse medo?
de você dizer que você é todo dele. Quem é que está acima dele? Não tem ninguém acima dele. Ele é tudo. Mas as pessoas estão tão apegadas às porcarias que Satanás oferece nesse mundo, que elas não querem se desvencilhar, porque elas acham que isso é bom. Elas já acham que essa é a verdadeira felicidade. Elas acham que aquilo ali é alegria para ela. Mas ela se esquece, ou melhor, ela ainda não conseguiu abrir o coração e contemplar que lá na eternidade existe algo que está acima de qualquer coisa nesse mundo. E não existe coisa melhor do que ser de Deus e pertencer a Ele. Dê a Deus o que é de Deus. Você é de Deus. Deus cria tudo isso para nos dar. Toda a criação. Para que nós entendamos que Ele é tudo. E é aí que nós nos prostramos diante dEle e dizemos, fora vós, Senhor. O que é que tem nesse mundo pelo qual eu possa te procurar? Não tem nada. Tu és tudo. Hoje é um dia de nós passarmos esse dia pensando nisso. Eu tenho uma importância muito grande diante de Deus. Eu fui criado à imagem e semelhança dEle. E é a Ele que eu pertenço. E fique observando, porque Jesus disse que é para nós vigiarmos e orarmos, para nós não cairmos na tentação. Fique observando o que é que o diabo está te oferecendo para tirar você de Deus. Porque ele veio para roubar, destruir e matar. E cada vez que você perceber que essa situação ou aquela não fala de Deus e não pertence a Deus, que você diga, eu sou de Deus, não é isso que eu quero. Eu renuncio a isso. Porque isso não condiz a um filho de Deus. Isso não condiz a quem pertence a Deus. E se isso não condiz, eu estou fora. Porque eu pertenço inteiramente a Ele. Incline a sua cabeça por um momento e faça essa renovação no dia de hoje. Eu sou de Deus. Eu sou pertença exclusiva dEle. O que é do mundo, que seja do mundo. O que é do demônio, que seja do demônio. Eu não sou do demônio, eu sou de Deus. E é a Ele que eu pertenço. E que minha vida seja voltada inteiramente para Ele. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.